Este é o podcast da Security Magazine. Iremos falar com profissionais de segurança, homens e mulheres que todos os dias estão no terreno e que, de facto, foram feitos para isto. Vamos conhecer as suas vidas, percursos profissionais, desafios diários, motivações. Seja bem-vindo. Neste episódio teremos Pedro Neto Gouveia, que nos últimos anos foi diretor do Departamento de Segurança Privada da PSP. Com um percurso dedicado à Polícia de Segurança Pública, o superintendente acredita que quem gosta do que faz nunca terá de trabalhar na vida. Aos 57 anos, este natural de Mirandela prepara-se para assumir o comando da PSP do Porto, sendo que, à data desta conversa, ainda não era conhecido o seu novo desafio profissional. Superintendente Pedro Gouveia, obrigada por aceitar o convite da Security Magazine. É um gosto ser teu. Muito obrigado. As crianças, muitas delas, quando lhes perguntam o que é que querem ser quando forem grandes, a resposta é: quero ser polícia. O superintendente também tinha esta pretensão quando era criança? Não, Sr. Doutor, por acaso nunca pensei. Tinha alguma ligação à área da justiça, porque o meu pai era funcionário judicial e, portanto, havia ali uma proximidade às questões da justiça, mas muito genericamente. Portanto, a procura de uma solução junto da segurança, e neste caso da segurança pública, foi algo que surgiu depois, muito mais tarde, no acesso ao ensino superior, em que se abriram as possibilidades, logo no início do Instituto Superior de Segurança Interna, houve a possibilidade de se fazer o curso superior e, portanto, era uma alternativa possível e promissora para um início de carreira, e por isso é que optei por concorrer ao Instituto. Estávamos mais ou menos em que ano? Em 86, doutora. Portanto, o Instituto teria 2 anos, estava no seu início, portanto, todas as perspectivas de carreira eventualmente seriam uma boa solução em termos de futuro, e foi essa, digamos, o principal chamamento que foi feito. É claro que depois apaixonei-me pela Polícia de Segurança Pública até aos dias de hoje, e foi isso que me fez apaixonar, porque quando era pequenino queria ser bombeiro. Okay. Também vai pela questão também seria uma questão de segurança, neste caso mais ligado ao safety, mas era o sonho de pequenino. Agora, aproveitando a questão que me pôs, acho que é importante desdramatizar. Normalmente a pergunta que se ouve fazer às criancinhas é: se não comes a sopa, chama-se a polícia. Também é verdade. Mas essa pergunta é que deve ser desmistificada, porque a polícia existe para ajudar e não para ser usada como pressão para que as crianças comam realmente a sopa. O superintendente nasceu onde? Eu nasci em Mirandela, atrás dos montes, terra das alheiras, com 19, 20 anos. Tinha 20 anos, vim para o Instituto em 86, fiz o curso no Instituto, 5 anos, e comecei a carreira a partir daí. Portanto, e depois veio mais para Sul ou continuou? Mantive-se mais ou menos sempre por aqui, por Lisboa, porque em termos de progressão era a possibilidade em que eu teria mais locais para poder progredir sem me movimentar em termos familiares. Ou seja, aqui na grande área metropolitana, teria o Comando de Lisboa, o Comando de Setúbal, a Direção Nacional, a Unidade Especial de Polícia. Portanto, havia aqui vários serviços da Polícia de Segurança Pública que me permitiriam, no caso de ir progredindo na carreira, eventualmente poder fazê-lo mais circunscrito a esta área e não andar com a mala às costas, como se costuma dizer, embora nós saibamos que esse processo é natural e depende depois das nomeações de diretor nacional, no sentido da gente cumprir a nossa missão, ou no Porto, ou em Bragança, mas o facto de estar sediado aqui na zona de Lisboa permitir-me-ia eventualmente progredir na carreira, mantendo-me sempre nesta área geográfica. E ainda guarda assim o coração lá em Mirandela? Sim. Guardo os meus amigos de infância, a minha mãe que ainda é viva e, portanto, que vou visitar de vez em quando, menos do que eu gostaria de a visitar mais vezes, mas guardo com todo o carinho, muitas amizades e muito bom relacionamento. Tem uma festa
As festas religiosas são sempre muito agradáveis de se visitar, tem sempre muita animação e, portanto, é uma área para a qual eu gosto sempre de regressar com muita saudade, nomeadamente na altura das festas da cidade. Como é que foi este percurso depois de ingressar nesta carreira? Já não dá para voltar para trás, não é? O percurso tem sido longo e desafiante. Sim, sim, eu creio que sim. Se há coisa que a Polícia de Segurança Pública me deu boa foi eu nunca ter estado permanentemente num determinado local. E, portanto, sempre tive vários desafios e várias oportunidades. E esta é uma das coisas boas que a Polícia de Segurança Pública tem, é que não é monótono. Portanto, não acabamos por não ficar com monotonia, porque sempre que quisermos temos a possibilidade de optar ou por diferentes áreas profissionais, ou então, na progressão normal da carreira, ir subindo postos, o que nos dá novos desafios e novas oportunidades. E, portanto, há sempre aqui um sangue novo cada vez que há uma promoção, ou um sangue novo cada vez que nos sintamos um bocadinho mais desmotivados ou menos empenhados. Eu tive, no início da carreira, fiz o meu estágio na Amadora e na terceira divisão, portanto era um estágio de um ano, e depois fui colocado no Comando de Lisboa, porque é normalmente o comando que absorve a grande maioria, quer dos elementos policiais que saem de Torres Novas, quer dos oficiais que saem do Instituto. Por norma são colocados em Lisboa, na sua grande maioria, e eu fui colocado em Lisboa. Queria ir para a divisão da Amadora, prestar o meu serviço como comandante de esquadra, mas fui colocado na divisão de trânsito. Antes disso, ainda fomos a Torres Novas dar uma escola de alistados, portanto fomos como professores, dar uma escola que tivemos durante um ano, a dar uma escola de alistados, e depois então regressamos ao comando de origem, neste caso era Lisboa, onde fui para a divisão de trânsito. Tive 5 anos na divisão de trânsito, que foi a minha primeira casa, por assim dizer, onde eu efetivamente assumi as funções de oficial de polícia e onde eu pude experimentar e vivenciar aquilo que era a relação e a dinâmica de chefia, de comando e de direção em relação àquilo que era a atividade da Polícia de Segurança Pública. Fiz muito serviço na rua, acompanhei muito pessoal nas operações stop durante a noite, em várias circunstâncias e nas mais diferentes atividades que a Divisão de Trânsito tem, escoltas presidenciais, eventos desportivos. Portanto, há aqui uma área enorme de trabalho policial que a Divisão de Trânsito ainda neste momento faz. Depois fui promovido a comissário, fui novamente, por falta de vaga em Lisboa, escolhi e optei por ir para Torres Novas, dar instrução novamente. Portanto, consegui ficar, se eu não me engano, 3 anos em Torres Novas, na Escola Prática de Polícia, a dar instrução. Portanto, a dar instrução aos agentes e aos chefes que são formados na Escola Prática de Polícia. Depois disso, fizeram-me uma proposta, como o meu conhecimento assentava muito na experiência que tinha ganho no trânsito, fizeram uma proposta para ir para o Departamento de Operações da Direção Nacional, na altura ainda Comando-Geral, esfiar a parte do trânsito mais numa perspectiva de gestão estratégica, de implementação das políticas de segurança rodoviária, portanto, mais nessa perspectiva. Uma realidade completamente diferente. Uma realidade completamente diferente da do terreno, era mais uma atividade de apoio à decisão e às estratégias de implementação da segurança privada, da segurança rodoviária no terreno, e, portanto, como era uma área que eu tinha gosto, acabei por aceder e fui então para a Direção Nacional. Depois, algum tempo na Direção Nacional, foi-me feito um convite para vir para Lisboa na altura do Euro 2004, portanto, para vir para Lisboa como oficial de operações no Comando Metropolitano de Lisboa. Creio eu, onde me senti o mais realizado possível, porque estive 5 anos na área operacional de um comando metropolitano, que ia desde Cascais até Torres Vedras, perdão. Torres Novas já era muito longe. Mesmo assim já é bastante. E era muito aliciante, foi muito aliciante e muito desafiante,
Eu posso lhe dizer que nesses 5 anos tivemos o Euro 2004, que foi uma vivência única e irrepetível na minha carreira, com um esforço imenso e com uma participação quase diária na rua com o pessoal para garantir que tudo corresse muito bem. E foram 5 anos de um desafio imenso, onde eu acompanhei todo o tipo de atividade operacional que havia nesta área metropolitana e acompanhei todo o nosso efetivo no desempenho das suas diferentes valências, seja a investigação criminal, seja a intervenção em ordem pública, sejam as operações policiais noturnas. Portanto, acabava por acompanhar um bocadinho tudo Uma visão 360, e fazer a gestão operacional de todo este esforço. O balanceamento de efetivos, que passava pela área operacional e pela gestão operacional, portanto, balancear os efetivos se houvesse um evento qualquer em Cascais. Obviamente que o pessoal de Torres Vedras e de Loures iria reforçar Cascais. Portanto, esta possibilidade de balancear o dispositivo policial faz com que se requeira um planeamento prévio, antecipado em relação às coisas, de modo a podermos garantir que estamos aptos a promover segurança sempre que haja algo de excepcional e de diferente a acontecer em cada local. Isso faz até com porque que há seja... coisas que nós, Sim, que sim. nós nunca vivemos, não é? Exatamente. E aquilo é a primeira vez e... No caso do Euro 2004 foi uma Por das muito coisas... que possam ir buscar informação Sim, também sim, a há outros sempre essa parceiros, não é? Mas, possibilidade. No caso da Polícia de Segurança Pública e noutras forças, há sempre cooperação internacional. exatamente. E, portanto, sempre que há um evento qualquer, nós procuramos corresponder-nos com as outras forças e serviços de segurança de outros países, que eventualmente já passaram por aquela experiência, e tentar colher as melhores práticas. No caso do Euro 2004, posso-lhe confidenciar que Portugal e a Polícia de Segurança Pública foi um exemplo internacional. Portanto, o que aconteceu em Portugal em 2004 foi algo que neste momento ainda se fala internacionalmente, porque foi o único evento, um europeu de futebol, onde não houve uma situação de alteração da ordem pública. Até então, todos os eventos que tinham ocorrido tinham tido graves e complexos distúrbios de ordem pública e de confrontação entre adeptos e polícia. No caso português, foi a única altura em que não houve um incidente digno de registro. E, portanto, isto serviu para Portugal se afirmar em termos europeus e em termos de práticas policiais positivas para toda a Europa, e ainda hoje somos chamados internacionalmente aos diversos fora, no sentido de os outros países e as outras polícias perceberem o que é que nós fizemos de diferente e de positivo que deu este resultado. O mesmo se verificou também na Cimeira NATO. Nessa altura, na qual também esteve envolvido também, embora num patamar diferente, porque assim que cessei as minhas funções como oficial de operações em Lisboa, fui convidado para assumir o Departamento de Operações da Direção Nacional. E aí, obviamente, que foi mais um desafio, portanto, digamos, gerir as operações a nível nacional e também nessa altura se realizou a Cimeira NATO e, portanto, que envolveu, para além de outras cimeiras que se realizaram no nosso país e correram muito bem, a Cimeira NATO foi também um dos eventos que nos trouxe, digamos, uma imagem da preparação num evento desta dimensão, preparação, planeamento, gestão, depois o executar da operação, foi realmente um grande sucesso, portanto, sem qualquer tipo de inconveniente, nem qualquer tipo de problema. Normalmente as cimeiras NATO são sempre objeto de bastantes conflitos e bastantes confrontos em termos de contestação social e, portanto, no nosso caso foi tudo diluído e dirimido e, portanto, não houve qualquer tipo de problema de maior. Embora nós pudéssemos afirmar que estávamos num paraíso à beira-mar plantado, mas o que é certo é que as pessoas que pretendem fazer com que haja distúrbios e haja problemas num determinado tipo de eventos, elas também se movimentam tal como outros, e portanto não era por isso que não se deixariam de movimentar, simplesmente
o que foi feito em termos de planeamento e de trabalho foi um planeamento bonito, com uma interação com a Polícia Judiciária, com as outras forças que toda a gente acompanhou a nível nacional e, portanto, nós, quando temos um evento desta dimensão, nós, polícias e, digamos, toda a estrutura do sistema de segurança interna e não só, e do sistema de segurança e de prevenção que existe no nosso país funcionam muito. Muitas pessoas acabam por se articular muito mais facilmente quando há um desígnio comum do que no seu dia-a-dia. E, portanto, correu lindamente e foi um momento de sucesso. Sucesso de todos aqueles, não é? Que homens e mulheres que tiveram lá no terreno. Sim, claro. E esse é o desígnio mais importante, é que não se faz sem os homens e mulheres que estão no terreno. Portanto, por mais planeamento que se faça, por mais enquadramento que se faça, é o mérito de todos. É o mérito, tem que ser obrigatoriamente. Esse também é muito o espírito que se vive numa força de segurança, não é? Sim, essa união. Sim, é importante sentir-nos identificados, por isso é que somos uma força uniformizada, portanto temos um conjunto de regras, de praxes aqui no bom sentido, no sentido de integração e de cumprir determinados protocolos e determinadas maneiras de ser e de estar que são comuns. É a gíria policial, portanto é uma linguagem toda ela assente nos mesmos pressupostos e, portanto, há aqui um conjunto de elementos identificativos que fazem com que toda a gente se sinta parte do mesmo e que queira funcionar para o mesmo fim. E o mesmo fim é só um, é servir as populações e servir as pessoas, porque a Polícia de Segurança Pública existe é para servir, não é para existir apenas para se promover a si própria. Não, a Polícia de Segurança Pública existe para servir os cidadãos. Eu, quando falo da Polícia de Segurança Pública, normalmente tenho a tendência a dizer eu protejo os meus. Eu tenho a minha mulher, o meu filho, e, portanto, todas as ações que eu desenvolva é sempre a pensar no melhor para a minha mulher e para o meu filho. Eu estou a trabalhar para eles. Estou a trabalhar para todos os cidadãos, para que toda a gente se sinta segura e plena na realização dos seus direitos, liberdades e garantias. É para isso que nós servimos. Nós somos polícias apenas e unicamente com este propósito. Depois de ter exercido essas funções, vem parar aqui ao Departamento de Segurança Privada. Está cá há quanto tempo? Estou, neste momento, faço 8 anos. Muito bem. 8 anos. Olhando para este percurso, sente que foi feito para isto? Eu acho que sim, Sr. Eu nunca pensei, conforme disse desde o início, nunca pensei em ser político. Portanto, tinha esta capa e este revestimento em casa do meu pai, que era funcionário judicial, e, portanto, havia ali uma proximidade com a questão da justiça. E sempre fui uma pessoa que olhava para a vivência da escola, sempre com um sentimento muito de querer justiça. Os mais pequeninos, que tinha sempre esta tendência, aqueles mais fracos, aqueles mais pequenos, eu tentava sempre garantir alguma proteção, não gostava que houvesse o bullying. Portanto, hoje em dia fala-se muito nisso, mas nós vivíamos também no nosso tempo, de outra forma. Só tinha outro nome, não é? Exatamente. E, portanto, sempre tive essa tendência de protetor. E, portanto, tudo isso me levou a escolher esta alternativa, conforme disse. Uma alternativa inicialmente muito egoísta, que era uma solução de vida, mas que depois se tornou, digamos, uma missão de vida. E a Polícia de Segurança Pública é efetivamente uma missão de vida. E o que eu encontrei, a entrega, a abnegação, a dedicação do pessoal da Polícia de Segurança Pública, que faz o seu serviço diariamente na rua, com todas as contrariedades que possam existir. Eu posso lhe dizer que no tempo em que eu estive na Divisão de Trânsito, que é curioso, às vezes as pessoas não têm esta percepção. A percepção que se tem de uma divisão de trânsito é que eles existem para autuar. E está lá, e o trânsito se vem aí o pessoal da braçadeira vermelha, vai autuar e tal. Mas, no entanto, na divisão de trânsito há aqui uma questão curiosa, que, se me permite, relato-lhe. Distribuíam-nos galochas e fato de chuva. Isto porquê? Porque a polícia estava, chovesse ou não chovesse, fizesse sol ou não fizesse sol, estava no seu cruzamento. Hoje em dia já tudo se opera através dos sistemas inteligentes de sinalização de tráfego,
mas na altura a grande maioria dos grandes cruzamentos na área metropolitana tinham que ser reforçados por pessoal da divisão de trânsito. E, portanto, às vezes chovia, a Deus a dava, e os agentes não saíam do seu lugar. Ali estavam até que a hora de ponta passasse e até que as pessoas regressassem à sua casa ou chegassem ao seu trabalho. Portanto, este trabalho que as pessoas não notam a polícia a atuar, este trabalho era para garantir que as pessoas chegassem à sua casa em segurança ou chegassem ao seu trabalho a tempo. E, portanto, os polícias não saíam do cruzamento. Inclusivamente eu tive essa experiência, porque quis passar por ela, porque é daquelas coisas que faz parte do ser polícia, e portanto era uma experiência que eu tinha que vivenciar, e filo algumas vezes ficando no meio do cruzamento, e posso lhe dizer que quando cheguei a casa não tinha nada seco no corpo. É esse espírito de missão também. Exatamente. Isso são valores que se vão adquirindo também. Sim, faz parte da tal praxe, da praxis policial. Exatamente. Acabamos por todos integrar um conjunto de práticas que nos tornam mais unidos e mais resilientes. E esses valores que tem vindo a adquirir também transmite, por exemplo, ao seu filho, não é? Claro que sim, permanentemente. Portanto, há um conjunto para além de me terem sido transmitidos a mim, claro, também pelo meu pai. Portanto, há aqui coisas, exatamente, há coisas na nossa vida profissional que nós vamos adquirindo, mas há coisas que têm a ver com aquilo que nos é dado em casa, pela educação dos nossos pais, os princípios, os valores que os nossos pais nos transmitem, acabam por nos construir um bocadinho e depois profissionalmente acabamos por receber também outras coisas que eventualmente nos moldam e nos transformam e nos motivam, ou não. Às vezes há coisas que não vêm em nosso abono, mas isso é como tudo na vida. As pessoas têm determinados valores, se querem segui-los, seguem, se não, optam por outro tipo de caminho. Eu, infelizmente, que prossegui os valores que o meu pai me deu, principalmente que acho que é determinante, honestidade. O meu pai sempre me transmitiu o valor da honestidade, que é inquestionável e que esse não pode ser nunca, por nunca beliscado. E, portanto, sempre foi um valor que eu guardei a minha vida toda e que me tem servido ao longo da vida policial, porque normalmente fala-se tanto de corrupção, circunstâncias que às vezes são de algum modo fruto de alguma tendência daquilo que é a vida do setor público e às vezes o privado também, não é óbvio. E, portanto, essas pressões não podem nunca entrar. E esse foi um dos valores que o meu pai me transmitiu e que me serviu precisamente para a minha vida profissional, porque garanti sempre uma isenção e uma honestidade a toda a prova e, portanto, não há ninguém que eventualmente, claro, principalmente nestas funções, funções que tenham a ver com a fiscalização, normalmente são mais passíveis de serem abordadas para efeitos de eventualmente práticas corruptivas. Isto é normal, é natural, é sabido, portanto faz parte dos cânones aí dos estudos. Portanto, quem tem função de fiscalização normalmente é mais pressionado para. E, portanto, esse foi um dos elementos fundamentais. E a questão da isenção e a questão da igualdade. Às vezes tem-se a ideia que a questão da igualdade, eu sempre tive esse aprendizado com o meu pai e com vários professores do Instituto que me deram uma visão diferente daquilo que é a igualdade. Nós normalmente temos a ideia que a igualdade é de ser tudo igual. Mas não, há uma definição clara do que é a igualdade. A igualdade é tratar coisas iguais do mesmo modo e coisas diferentes de modo diferente. Isso é que é o princípio da igualdade. Às vezes as pessoas têm a percepção de que tratou aquele de modo diferente. Não, tratei de modo diferente porque a atitude dele foi diferente. Porque a atitude que é tida é diferente. E eu estou a ser uma pessoa que trata toda a gente por igual. O princípio da igualdade é este. Tratar coisas iguais da mesma maneira e coisas diferentes de maneira diferente. Este é que é o princípio da igualdade. Falou do seu pai desde o início desta conversa. Foi uma pessoa realmente muito importante para si. Que outras pessoas é que passaram pela sua vida que traz para a vida, não é? E que trouxeram também outros valores e que quer a nível profissional como pessoal. Em princípio, primeiro de tudo foi a minha família, portanto, que são o meu suporte. E acho que, em termos policiais,
muitas das vezes, como instrutor em Torres Novas, eu muitas das vezes dizia aos futuros polícias que se havia coisa que eles tinham que ter em mente é que nós precisamos de segurança familiar. Aquela estrutura. A estrutura familiar que é o nosso suporte e o nosso apoio. Porque, normalmente, nós estamos sujeitos a um conjunto de pressões e, portanto, se nós não tivermos um sítio onde possamos regressar no final do dia e que nos possamos sentir queridos e acarinhados, é muito complicado. É muito complicado porque estamos muito expostos a conflitos, estamos muito expostos a um relacionamento interpessoal com diferentes pessoas e, portanto, nós temos que ter ali um porto seguro. E eu avisava à malta que era importante terem esse porto seguro. E, portanto, a minha família é o meu porto seguro. Obviamente que dentro da Polícia de Segurança Pública houve N pessoas que me marcaram. Um professor do Instituto, que foi o meu comandante de corpo de alunos, que tinha sempre uma atitude muito positiva naquilo que eram os princípios e os valores que deveríamos tentar obter ou salvaguardar na qualidade de oficiais, Jorge Vieira, que depois chegou ao coronel. Portanto, houve várias referências. Tive pessoas fabulosas na Polícia de Segurança Pública, o meu comandante da Divisão de Trânsito, Monteiro Lopes, também foi uma referência para mim. Portanto, houve muita gente na Polícia de Segurança Pública e posso lhe dizer, sejam eles oficiais que me esfiaram, sejam eles polícias com quem eu convivi e que trabalharam comigo, que me deram lições de vida, lições para a vida. Eu não posso estar aqui a mencioná-las todas porque seria uma lista longa de várias pessoas que me marcaram positivamente. Posso lhe dizer que houve desde agentes a oficiais, muita gente que me marcou, pelos diferentes motivos, ou pela sua capacidade, pela sua resiliência, pela sua entrega, pela sua dinâmica. Portanto, houve N pessoas que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. E, portanto, a todas elas eu também tenho uma palavra de agradecimento. Sejam agentes, sejam chefes, sejam oficiais, que me acompanharam ao longo desta carreira. Portanto, tenho muita gente a agradecer. Porque todos eles me foram dando um bocadinho de si. Portanto, eu só tenho, na minha vivência na Polícia de Segurança Pública, só tenho coisas positivas. Tenho tido uma vida cheia, preenchida, dedicada, com pessoas que sempre me acarinharam e, portanto, tenho tido. Isto parece um clichê, mas é verdade. Já se diz que arranja qualquer coisa para fazer na vida que gostes e nunca terás que trabalhar na vida. Eu acho que nunca tive que trabalhar na vida. Eu tenho essa percepção. Posso lhe dizer que, isto voltando à história da família, quando estive como oficial de operações em Lisboa, eu não tinha filhos na altura e tinha essa vantagem também, eu não tinha hora para chegar a casa, não tinha hora para sair de casa. E a minha mulher nunca me cobrou rigorosamente nada. A minha mulher teve sempre uma atitude de apoio, de compreensão, e eu passava os meus tempos na rua. Eu tive 5 anos em que ou me levantava às 4 da manhã porque ia assistir a um briefing, porque tínhamos umas buscas para efetuar às 7 da manhã, arrebentar com as portas às 7 da manhã, ou então me deitava às 4 ou 5 da manhã porque tinha estado numa operação stop, que normalmente são à noite, e vão até de madrugada. Ao fim de semana, ou era o Porto Sporting, ou era o Sporting Porto, ou era o Benfica Braga, tinha o futebol, ou tinha operações, e portanto eu nunca dava a possibilidade à minha mulher, coitada, de marcar um fim de semana, ou ter... E portanto ela acompanhou-me assim durante 5 anos. Quando eu lhe disse que me tinha sido feito o convite para ir para o Departamento de Operações da Direção Nacional, a minha mulher fez um sorriso de orelha a orelha, um sorriso único. Portanto, é necessário ter este apoio para nós depois podermos estar à vontade no desempenho das nossas funções. Já consegue desconectar-se? Sim. Sim. Já consegue. Não, mas na altura também conseguia, tinha esta possibilidade de... Primeiro, era muito exigente a atividade operacional. Portanto, as duas três. Ou nós queremos, efetivamente, acompanhar operacionalmente tudo e queremos marcar a nossa presença e marcar a nossa posição e marcar o nosso cunho,
e era isso que eu sentia, disponibilidade na altura, e portanto eu chegava a casa e também descontraía, desligava, não é? Portanto, eu estou-lhe a dar a ideia, 5 anos muito atribulados, mas também tive tempos em que eu tirava o fim de semana e dizia, não, este fim de semana não há bola para ninguém. Desculpem lá, tomem lá vocês conta da bola. Portanto, havia alturas em que eu também tirava tempo para casa e para a família. Quem é este homem por trás desta farda? Olha, é um homem que se ri muito. Já ouvi dizer que tem um excelente sentido de humor, é verdade. Que se ri muito, que tem bom sentido de humor, que está sempre a tentar que as coisas, embora às vezes em alturas mais críticas, está sempre com um sorriso e a tentar que as coisas subam e que se elevem um pouco para além daquilo que é a nota dominante de tristeza que às vezes nos assola, embora às vezes também com tristezas próprias, também as tive e também as passei ao longo da minha vida, mas tento ser positivo, muito positivo, e tento transmitir esse sentimento de alegria, de boa disposição e de bem-estar, porque a nossa vida já de si é tão complicada, normalmente no nosso dia-a-dia, como cidadãos, como polícias mais ainda, porque acabamos por estar, por viver as vidas das outras pessoas, que acabam por nos afetar. O viver a vida policial, nós vivemos intensamente a vida dos outros. Só para lhe dar uma ideia, quando comecei a minha vida policial no estágio, fomos, porque nos pediram para ir a uma casa de urgência de um senhor que era construtor civil. Isto em 92, para aí. E o senhor, chegamos à casa do senhor, o senhor com os seus 47, 50 anos, a casa estava vazia, não tinha praticamente nada, não tinha nada nos louceiros, não tinha nada em cima da mesa, e o senhor estava a chorar com a sua mulher e pediu-nos para lhe prendermos o filho, porque o filho era toxicodependente, e ele era construtor civil e não tinha nada em casa. Isto para mim foi um choque, isto chocou-me. E este é um exemplo de N exemplos que eu lhe poderia dar. O polícia vive isto. O polícia sente isto. O polícia tem que ganhar estofo para, ao vivenciar a vida dos outros, salvaguardar-se a si e aos seus também. Portanto, às vezes o polícia torna-se duro por si próprio, porque vive a sua vida, as dificuldades da sua vida e as dificuldades da vida daqueles com quem ele corresponde no seu dia-a-dia. E por isso é que eu sou alegre, por isso é que eu sou positivo, por isso é que eu acho que nós devemos puxar as pessoas para cima, porque as vivências às vezes são muito complicadas e têm que se gerir de uma maneira mais, não tão profundamente, mas tentar ser um bocadinho mais superficial. Às vezes as pessoas olham para mim... proteção. Exatamente. Às vezes as pessoas olham para mim, está sempre na brincadeira, sempre na macacada, não leva nada a sério. Não leva. A minha vida e o meu serviço são o meu sacerdócio. A minha vida e o meu serviço são o meu sacerdócio. Ninguém toque, nem na minha família, nem na minha profissão, nem nos meus. Sou muito dedicado a ele. E, portanto, trato-os com a maior das seriedades. Agora, se nós temos que viver um bocadinho com alguma simplicidade, criar nos nossos, naqueles que nós fiamos também, naqueles com quem nós convivemos, criar neles uma positividade e um bem-estar e às vezes mesmo forçado, mas é determinante e é importante para que nós não possamos sentir de uma forma tão negativa aquilo com que nós nos deparamos no nosso dia-a-dia. Nós deparamos com filhos a bater nos pais, exatamente, com violações, com o pior do que a humanidade tem. E isto não é fácil para gerir. Portanto, por vezes, eu sou apelidado de brincalhão, de estar sempre a brincar com tudo. Não, eu levo as minhas coisas muito a sério, mas tenho que ter esta atitude para me defender a mim próprio. E, portanto, e defender os meus. Eu não há dia em que não entre aqui com um sorriso, em que não faça uma brincadeira, em que crie um ambiente positivo para que as pessoas possam, efetivamente, porque nós passamos aqui, na Polícia de Segurança Pública, passamos a grande parte do nosso dia
Nós vamos ao final do dia para casa para ter com as nossas famílias, porque de resto, a maior parte do nosso dia nós passamos com os nossos colegas, com os nossos subordinados, com os nossos superiores, e portanto, se não tivermos uma atitude positiva, então andamos cá todos a cavar o poço. Exatamente, é o que eu estava a dizer. Não pode. A nossa atitude é contagiosa, não é? Se formos é determinante, claro, negativos, claro. Com certeza que a equipa que está connosco será assim, Claro. enfim, E por isso é que feito cascata. aqui a malta diverte. Exatamente. Trabalhamos muito. Como diria uma referência minha, que foi o comandante que eu tive, o Oliveira Pereira, dizia: trabalhamos muito, mas também nos divertimos muito. E portanto este é o meu lema. Tendo em conta também esse seu lado, recorda-se de alguma história que o tenha marcado? Posso-lhe contar duas histórias que marcaram significativamente. Uma que marcou significativamente foi num acidente que ocorreu no viaduto Engenheiro Duarte Pacheco. Estava eu na divisão de trânsito, 2 miúdos de mota que bateram no rail de proteção e caíram ali no viaduto. Um dos miúdos morreu nas minhas mãos e, portanto, isso abalou-me completamente e é uma imagem que eu nunca mais esqueço. E, portanto, isso era o nosso dia-a-dia da divisão de trânsito. Era deparar-nos com os acidentes, com pessoas magoadas, com braços partidos, com whatever. E pronto, e vamos ganhando alguma resiliência e as defesas. A melhor das experiências que eu tive foi o então. E isto é importante porque é daquelas coisas que nos trazem definitivamente o valor daquilo que nós conseguimos construir com a nossa ação. O primeiro-ministro da altura da Cimeira NATO, que era o engenheiro José Sócrates, foi à Direção Nacional depois da Cimeira e contou uma história sublime que eu nunca mais me esqueço. Diz que durante a Cimeira estava o Presidente dos Estados Unidos a olhar para a televisão e que se virou para ele e perguntou, eu não sei se isto é verdade se não, mas foi ele que a contou, e que estava a olhar para a televisão e perguntou: "Where are the riots?" E que o Primeiro-Ministro lhe disse: "Em Portugal não há." E, portanto, esse foi o culminar do trabalho da Polícia de Segurança Pública durante a Cimeira da NATO, em Portugal. Conseguiu-se internacionalmente dar uma imagem de que em Portugal não houve qualquer tipo de riot. E, portanto, para mim, foi uma coisa que me marcou consideravelmente e que guardarei para o resto dos meus dias. Esta questão, where are the riots? There are no riots in Portugal. It's clear. Missão cumprida. Missão cumprida. Muito bem. E agora terminar aqui com umas questões rápidas para as quais também lhe pediria aqui uma resposta rápida. Um passatempo. Olha, gosto de ler muito. Um livro. Pilares da Terra. Uma música. Chutes e pontapés. Todas. Um lugar que lhe permite desligar. Casa. E o seu lema de vida? O meu lema de vida é trabalhar muito, mas sorrir mais ainda. Muito bem, superintendente. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.